Existem dificuldades práticas e dificuldades teóricas. A parte teórica, a maior dificuldade é esquema elétrico. Agora, por que é esquema elétrico? Porque quem vai estudar esquema elétrico, ele não sabe nada de eletrônica. Pode ter certeza que o técnico que está tendo dificuldade em esquema elétrico, ele não sabe a simbologia, ele não conhece de simbologia, ele não sabe sobre siglas, ele não sabe nada disso. Então, não sabe o que é um mapeamento, nada do tipo. Então, ele vai ficar voando quando ele pega um esquema elétrico. Ele vai ver um monte de linha, de siglas, de coisas, de nomenclatura, de tudo, e não vai entender nada. Então, para que ele entenda, primeiro ele tem que ter um vocabulário técnico, ele tem que entender que aquelas siglas ali representam alguma coisa. E ele vai precisar entender o que são aquelas siglas. Não é do dia para a noite, claro. Tem que estudar eletrônica, depois você vai começar a estudar nessa parte aí, do esquema elétrico, né? Com a base de eletrônica vai se tornar mais fácil compreender e depois vai se elevando. O esquema elétrico, pessoal, você vai entender básico, intermediário e avançado. Como se fosse uma matéria. Esquema elétrico é uma matéria da manutenção. Então, primeiro você vai entender as coisas básicas. Isso é normal, não tem nada de errado nisso, beleza? Não tem nada de errado nisso. Pegou um esquema elétrico, V-Battery, VPHPWR, tal, coisa e tal. Então, você vai aprender isso aí. Depois você vai aprender a parte de inicialização, onde você já vai começar a aprender as malhas de requerimento, barramento de controle, né, as malhas de enable, ou seja, você vai pegar já uma parte mais avançada. E aí você vai avançando conforme o passar do tempo. Claro, você é iniciante, vai pegar um assunto bem avançado, você não vai entender nada. Então tem que ter, né, a escadinha, aprender uma coisa hoje para ter condições de aprender mais amanhã. Imagine você, um maguinho aí, ou então você barrigudo assim, feito eu, que já você está sedentário, nunca você foi na academia, né? O que você faz? Você vai lá e pega lá 100 quilos na academia. Você vai conseguir levantar aqueles 100 quilos? Você vai se quebrar todinho. Você não tem músculo suficiente para poder levantar aqueles 100 quilos. Você não vai conseguir levantar. Você tem que começar com 10, depois com 20, com 30. Você vai criando músculo até você conseguir levantar 100 quilos. A mesma coisa acontece na manutenção do celular. Você vai começar com coisas pequenas, coisas simples, reparos simples, coisas bem simplesinhas ali, e ao longo do tempo você vai esquentando o negócio e fazendo coisas mais avançadas. Tem pessoas que com 3 meses de bancada já está fazendo reparo que tem cara que com 5 anos não faz. Mas por quê? É porque o cara que está há 3 meses na área, ele é muito inteligente demais? Não. É porque aquele cara que tem 5 anos, ele não fez nada, ele nunca aprendeu, ele nunca buscou conhecimento. Então o cara tem 20 anos na área, mas ele só fica lá sentado, conversando com o amigo dele do lado e fazendo a mesma coisa de sempre. E aí chega um cara hoje, começa a estudar de noite, o cara com 3 meses, praticando, estudando, se esforçando, ele vai estar fazendo um serviço mais avançado do que aquele. Eu tenho alunos que adquiriram um curso que tinha 5 meses na profissão. E o cara tava botando o bicho. Já tava fazendo um monte de serviço de intermediário. E hoje, os caras estão fazendo já serviço avançado. Inclusive, eu botei até no Instagram, né, um dos nossos alunos lá, fazendo memória. Trocando memória de Android. Veja como é ousado. O cara começar 5 meses de bancada, o cara tá fazendo memória. O que um técnico de 10, 15 anos vai dizer sobre isso? O cara que só consegue trocar botão. Então é isso aí, galera. Tem que entender isso, né? Tem que focar nos estudos, focar no treinamento, né? Sempre ter horários para você focar nisso aí. E com certeza, a curto prazo você chega lá, mas tem que focar, tem que saber o que está fazendo, né? Tem que se esforçar. Não é ficar só assistindo a aula, olhando, né? Chegando na bancada tá fazendo a mesma coisa. Não. Tem que olhar, estudar, anotar e botar em prática. Aí vai ter resultado, né? Se só olhar a aula, se só escutar, e quando chegar, tiver preguiça de abrir um esquema elétrico, tiver preguiça de pegar o multímetro para fazer medição, a preguiça não leva a nada. Tem que ter entendimento sobre isso aí.